Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Vamos fazer a leitura a partir do verso 18 a 26. Eclesiastes 2, a partir do verso 18. A palavra de Deus diz assim: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu o havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá o domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então, eu me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho em que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, olhando para essa passagem, queremos meditar nessa noite sobre o trabalhar com Deus. A necessidade do trabalho e as relações de trabalho têm um grande potencial de gerar conflitos, tensões, frustrações. Muitos sonham em ganhar na loteria, que está acumulada, porque desejam gozar as boas coisas que o dinheiro pode oferecer, sem se preocuparem mais como conseguirão ganhar esse dinheiro, pois já tem mais do que o suficiente para realizar seus desejos de prazer e de alegria. Já alguns vão compartilhar da tese proposta naquela música lá da década de 80, talvez alguns vão recordar, aquela música que dizia assim: eu não nasci para o trabalho, eu não nasci para sofrer. E essa música, ela era uma crítica a um estilo de vida consumista, capitalista, que gerava a necessidade de trabalhar para ter, adquirir, comprar, consumir, ostentar. Então essa música, ela vinha como uma crítica a esse padrão, estilo de vida. Mas aquela música trazia uma alternativa, uma proposta que não ajudava muito. Dizia assim: vamos dançar na rua. Bem, nós não vamos viver só de dançar e se alegrar. Mas aquela música trazia uma verdade. Ela dizia assim: o dinheiro não vai pagar a minha paz. E realmente, o dinheiro não pode e não vai pagar a paz, o contentamento da nossa alma, do nosso coração. E aqui o pregador de Eclesiastes, o autor do livro, que se denomina como pregador, ele vai nos confrontar com a dura realidade frustrante da vaidade, da inutilidade da sabedoria humana,
dos prazeres da carne, das riquezas, do materialismo. E agora, em particular, ele chama a nossa atenção para refletirmos sobre o valor do trabalho, sobre o papel do trabalho na vida humana. Então vamos ver quais são as constatações, aquilo que ele percebe da vida, da realidade, do mundo à sua volta. E a primeira constatação, declaração que eu trago, a partir dos versos 18 a 23, é acerca das frustrações do trabalho. O resultado de toda a dedicação, o resultado de todo o empenho, de uma vida inteira, vão ficar para trás. Nada daquilo que foi acumulado com sabedoria, com destreza, com dedicação, com esmero, como resultado da sua habilidade, da sua perícia, nada disso que foi adquirido de maneira honesta, justa, honrosa, poderá nos acompanhar e ser levado conosco para a eternidade. E isso em si trazia ao coração humano, ao coração do pregador, um sentimento, uma sensação de frustração. Mais frustrante ainda era saber que aquilo iria ficar para alguém que não fez nada, para merecer, para justificar, receber no seu colo, de mão beijada, aquela herança. A constatação do pregador é que isso era algo injusto, de que isso era algo que ele chama de grande maldade, um grande mal, uma vaidade. Também isto é vaidade e grande mal. Irmãos, nós precisamos compreender que, ao olharmos para uma passagem bíblica, para um livro da Bíblia, nós não podemos apenas a partir daquela porção, daqueles versículos, construir um entendimento bíblico e amplo sobre aquele tema. Se você quer desenvolver uma teologia do trabalho, uma ética cristã do trabalho, você não pode olhar só para Eclesiastes, você não pode olhar apenas para Provérbios, literatura de sabedoria, mas você tem que olhar para o conjunto da revelação. O que toda a Escritura diz, revela sobre esse tema. E quando você amplia a visão, o enfoque, você vai estar mais próximo de chegar a conclusões equilibradas e acertadas e bíblicas sobre aquele tema. Eclesiastes tem uma proposta. Eclesiastes tem uma contribuição a trazer no conjunto da obra da revelação de Deus. E um dos grandes propósitos de Eclesiastes é defrontar o homem, escancarar diante do homem, que por natureza tem uma inclinação do seu coração ao orgulho, à soberba, à vaidade, a um desejo de autonomia, de independência, de ser o senhor do seu nariz, o senhor da sua vida, o senhor da sua história. Essa é a inclinação do coração humano, que rejeita o Criador, que rebela ao senhorio do Criador e quer fazer um voo solo. Então Eclesiastes vem de uma maneira particular e especial a esse homem e vai confrontá-lo com a futilidade, com o vazio, com o desespero de uma vida sem Deus. Eclesiastes, ele fala do que seria a vida humana sem a cruz de Cristo, sem a graça de Deus, sem a nova vida no Senhor Jesus. A vida humana seria apenas e somente isso que nós lemos aqui. Assim, Eclesiastes como que prepara o nosso coração para um anseio, um desejo, uma sede por aquilo que só Deus pode trazer e suprir na nossa vida,
na pessoa de Cristo, porque foi Ele que nos prometeu vida e vida em abundância. Não gotículas de vida, não farelos de vida, mas vida em abundância. E vida em abundância não tem a ver com você ser membro de uma igreja, mesmo uma igreja bíblica, centrada na palavra e em Cristo, como a nossa. Ter vida em abundância não tem nada a ver com você ser filho, neto, bisneto de crentes, pastores, presbíteros, nada a ver. Você pode ter essa herança, essa ascendência piedosa, você pode, desde que nasceu, estar aqui nessa igreja, e ainda assim, como adolescente, jovem, ou até mesmo já adulto, não ter experimentado essa vida em abundância. Porque você apenas recebeu ou compreendeu e tem praticado uma religiosidade de aparência. Onde se você vem à igreja, participa, aparentemente tudo está caminhando bem. Você não se desviou pelos caminhos do mundo. Então, aparentemente está tudo bem. Você está aqui, né? Mas vida em abundância, meus irmãos, tem a ver com receber na sua alma, no seu coração, de uma maneira pessoal, particular, o Senhor Jesus. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o seu Filho. E esse conhecer que a Bíblia diz, não é ter informações, não é ter feito a classe de catecúmenos com boa assiduidade, responder as perguntas dos presbíteros do conselho no seu exame com desenvoltura, com firmeza, sem titubear. Conhecer a Cristo não é ter conhecimento intelectual e conhecer uma dúzia de versículos. Conhecer a Cristo é andar com Ele, é caminhar com Ele, amá-lo, desejá-lo, tê-lo como a sua riqueza, como o seu tesouro, como a grande experiência que transformou a sua vida. Somente quando nós temos esse encontro com Cristo e passamos a conhecê-lo no sentido de experimentá-lo, gozá-lo, desfrutá-lo, aí você vai começar a trilhar nesse caminho que diz que rios de água viva fluirão do seu interior. E se você é um membro de igreja, membro comungante, membro não comungante, que vive uma vida triste, frustrada, pessimista, sombria, desanimada, talvez você ainda não tenha conhecido o Senhor. Ou talvez as suas lentes pelas quais você vê e interage com o mundo à sua volta, talvez essas suas lentes precisem ser limpas, estejam embaçadas pelo vapor dos sofismas e enganos das filosofias desse mundo, que dizem que a vida, a beleza, a riqueza, o prazer estão guardadas e contidas noutras coisas que não Cristo. Talvez as suas lentes estejam embaçadas por essas poeiras, sujeiras dos enganos e das mentiras que Satanás propaga e espalha pelo mundo, desde que o mundo é mundo, desde o Éden, quando ele disse ao nosso pai Adão
e a Eva: é certo que vocês não morrerão. Pelo contrário, como Deus sereis, seus olhos se abrirão. Que tentação, que tentador, que ousadia de Satã ao querer tentar o próprio Cristo, sugerindo a ele honra, glória, poder, os reinos deste mundo, se ele se prostrasse e adorasse o enganador, se ele usasse do seu poder para proveito pessoal e glória pessoal. Ao que Jesus reage e rebate a mentira, o engano de Satanás, sempre com a verdade eterna da palavra de Deus. E é isso que nós fazemos aqui domingo após domingo, quando o pastor abre a Escritura diante de você, meu irmão. Nós estamos aqui fazendo uma higiene mental, peneirando os pensamentos que o mundo bombardeia durante a semana na nossa mente, as verdades deste mundo, os encantos deste mundo, que você ouve do seu professor na universidade, que você ouve do seu supervisor, do seu encarregado, que você vai ver nas séries que são produzidas pela Netflix, ali em Hollywood, que é o maior centro de propagação de engano e de mentira. Se tem um lugar que hoje poderia ser chamado de uma Babel, de uma Babilônia, é aquele centro de produção de entretenimento mundial, que atinge casas, lares, famílias, jovens, adultos, casais, e apenas com coisas que são opostas e contrárias à palavra de Deus. E às vezes alguns são tentados até a virar a madrugada, né? Vendo a primeira temporada, a segunda temporada, a quarta temporada, e meu irmão, dá uma peneirada naquilo ali. Dá uma peneirada. E procura fazer a pergunta: o que que tem nesse entretenimento que se aproxima, que tem alguma sustentação na verdade, na palavra de Deus? Às vezes é algo inocente, ingênuo, um passatempo, mas não se engane, conceitos, valores, padrões de comportamento estão sendo ali destilados na sua mente, que muitas vezes vão fazer você questionar se vale a pena caminhar com Deus, se vale a pena pautar a nossa vida, conduta e ética a partir desse livro. Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, que embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, do nosso combate, as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, enganos, e toda altivez, soberba, orgulho, que se levante, que se exalte contra o conhecimento de Deus, e assim levando cativo, como prisioneiro, servo, todo o pensamento à obediência de Cristo. É isso que nós queremos fazer aqui, todos os domingos. Demonstrar os sofismas e enganos que esse mundo bombardeia a nossa mente, o nosso coração. E ao expor a palavra de Deus, persuadir cada um de vocês a perceberem que o melhor caminho
que a melhor decisão é nós nos colocarmos como cativos e servos do conhecimento de Deus, da verdade de Deus, levando-nos assim, esse conhecimento, a uma vida de obediência a Cristo. Diante desse parêntese, nós podemos perceber a partir de Gênesis 3, da entrada do pecado, da vaidade, da corrupção no mundo, de que toda boa criação e dádiva de Deus foi ali afetada, corrompida pelo pecado. O homem, na sua relação com Deus, ele se afasta e se esconde. O homem consigo mesmo, no seu relacionamento interior, interno, na sua psique, Adão diz que sente medo, temor. Ele não sabia o que era aquilo, mas agora ele sentia uma experiência de inadequação, de medo, de insegurança. Esse homem, ao se relacionar com o próximo, com a sua esposa, seria agora um relacionamento de opressão, de dominação, de subjugar. Esse homem, ao se relacionar com a criação, seria uma atitude de não cultivar, não administrar, zelar da melhor maneira, mas de fazer isso também de uma maneira destrutiva, predatória. Enfim, pecado ao adentrar, ele desconfigurou todo o sistema, igual um vírus quando entra no seu computador. Você tenta abrir um arquivo, você tenta rodar um programa, e parece que nada mais funciona de maneira adequada. Foi o que o pecado fez nesse mundo. E por causa do pecado, o trabalho, então, é também afetado. Deus disse a Adão: visto que atendeste à voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A terra foi amaldiçoada. E esse trabalho dado por Deus antes da queda, antes do pecado, ele se torna algo agora que iria impor ao homem fadiga, dores, cansaço, frustrações. E essa é aqui a constatação do pregador em Eclesiastes. Ele se aborreceu, ele se entristeceu de todo o seu trabalho com que ele se afadigou, com todo o seu ganho, que ele havia de deixar a quem viesse depois dele. Irmãos, diante dessa primeira constatação das frustrações do trabalho, aonde estão essas frustrações? Primeiro, por que essas frustrações podem dominar o coração do homem, podem tornar a sua vida amarga, frustrada? Primeiro, se ele tiver uma atitude, uma postura de ensimesmamento, de egoísmo, se ele olhar para a vida a partir de si mesmo, pensando apenas no seu nome, na sua glória, nas suas realizações, em desfrutar e gozar ao máximo o fruto do seu trabalho, se ele não pensar em Deus, se ele não pensar na glória de Deus, se ele não se vê como um servo, um instrumento de Deus, através do qual Deus realiza o seu propósito nessa terra, ele vai se frustrar. Porque esse ser humano que rejeita e despreza Deus e a sua palavra, que não confia na verdade de Deus, ele vai se deparar com uma existência sem esperança. Tudo para ele se resume a isso aqui e agora.
A eternidade não existe. Prestar contas diante de um Criador não existe. Como se ele fosse virar apenas cinzas e ossos, voltar ao pó e ali findou sua existência. Essa, inclusive, era uma das frustrações de Steve Jobs. No tratamento do seu câncer, nos seus últimos momentos de vida, algo que ele questionava ali. Todo o conhecimento que ele adquiriu, toda a tecnologia, enfim, todo aquele aprendizado, aquilo terminar numa sepultura sem uma continuidade, sem uma utilidade. No nosso coração há um anseio pela eternidade, há um anseio pela vida. Nós temos um anseio por deixar um legado, mas fora de Deus, apenas uma visão materialista, naturalista da vida, esse anseio não pode ser satisfeito. Há nessa frustração que o pregador constata aqui, a frustração de não ter o controle. Perceba que o ser humano, ele sempre deseja ter o controle. O controle do amanhã, o controle do futuro, o controle dos seus investimentos, o controle dos seus filhos, o controle da sua aposentadoria, porque esse controle traz uma sensação de segurança. Estou seguro, estou protegido. Meus irmãos, essa sensação de segurança que a juventude, saúde, os bens, a riqueza, uma boa rede de relacionamentos com pessoas influentes, importantes, a segurança resultante dessas coisas, ela é tão duradoura quanto o vapor da água que ferve para fazer o seu chimarrão, o seu chá, o seu café. Tão duradoura quanto aquele vapor, assim é a duração da nossa sensação de segurança. E parece que precisa que aconteçam alguns eventos na nossa vida para que a gente possa constatar essa realidade. Nós não controlamos nada. Nada. Você não é capaz de controlar nem o ritmo que o seu coração bate, a cadência. Nem isso você pode controlar. Para que esse motor que Deus fez e colocou no seu peito funcione corretamente, compassadamente, de maneira que tenha um ajuste fino, mais bem ajustado do que um carburador, mais bem ajustado do que uma correia dentada ali, bem justo. Só Deus para fazer esse ajuste. Não vai ser o cardiologista, não vai ser a medicina, não vai ser os remédios, não vai ser você seguindo uma dieta. A nossa vida está nas mãos de Deus. Mas alguns só reconhecem isso quando ouvem de um médico num corredor de uma UTI dizendo: olha, o que podíamos fazer foi feito. Agora é esperar. Parece que alguns se deparam com essa realidade de que nós estamos nas mãos de Deus apenas num momento como esse. E quando a vida segue o seu curso dentro de uma normalidade, de uma estabilidade, nós nos esquecemos de que é Deus quem dirige e conduz a nossa vida. Esse desejo de controle, uma vida vivida para si mesmo, vão fazer com que nós olhemos para o trabalho apenas como canseira, enfado, frustração, amargura, opressão e desânimo. E aí sabe do que nós precisamos? Nós precisamos da perspectiva bíblica. Nós precisamos da visão bíblica. Daquilo que o pregador vai dizer, de que o fruto, o resultado do trabalho, nós podemos desfrutar, gozar do fruto, do resultado dele. O comer, o beber, o se alegrar, junto com a sua família, sua esposa, seus filhos.
e ali comer o seu pão. Lembra do Salmo 128? Quando ele vai falar do que é o homem bem-aventurado. Depois você leia o Salmo 128. Ele vai falar de como é um homem bem-aventurado. É aquele que está ali na sua casa, ao redor da sua mesa, a sua esposa, os seus filhos, e ele pode comer do fruto do resultado do seu trabalho. E a alegria, o prazer, a satisfação não está aqui na sofisticação do cardápio. Se você vai comer um salmão ao molho de maracujá, ou se você vai comer um ovo pochê bem temperadinho. A alegria não está no cardápio. Porque em muitas mansões e endereços nobres, onde mesas são servidas por funcionários e servos, onde você pela manhã diz o que quer comer à noite, e à noite lá está o prato quentinho, do jeito que você pediu. Muitas vezes nessas casas não há ali contentamento, não há ali alegria, não há ali paz, e muito menos existe ali um lar. Sabe por quê? Porque falta gratidão a Deus. Porque falta o reconhecimento de que Deus é o Senhor da vida. Que tudo que somos e temos, recebemos da mão dEle. Por isso o pregador ele vai dizer: separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Quem pode desfrutar as dádivas de Deus? Separado dEle, a parte dEle. Assim, a visão bíblica, ampla, completa, nos ensina que o trabalho é bom. O trabalho é dado por Deus antes do pecado e antes da queda. Deus trabalha. O Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. E nós fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus que trabalha. Mas nós temos que resistir à tentação da nossa sociedade de encontrarmos o nosso valor, o nosso significado, a nossa identidade no trabalho. Você não é a sua ocupação, você não é o seu cargo, você não é a sua função. O seu valor, a sua identidade não está no que vem escrito no seu crachá, supervisor, gerente, diretor. Sua identidade não é essa, o seu valor não é esse, a sua alegria não está nisso. Porque se você colocar nisso a realização da sua vida, quando você perder isso, você perdeu também o sentido da sua vida. Uma vida cujo valor e significado, satisfação, são colocadas no status, no reconhecimento, na soberba humana, nas conquistas humanas. Uma vida cuja alegria está nessas coisas, essa alegria vai se esvair por entre os seus dedos, vai escapar. Mas aquela alegria que vem de Deus, de sermos filhos dEle, de estarmos unidos a Ele, de sabermos que nós vamos herdar a terra, e todas as riquezas que os ímpios vão trabalhar, cultivar cultura, indústria, tecnologia, conhecimento, toda a riqueza que foi aqui angariada ao longo desses anos, vão ficar aqui, para os filhos de Deus, para nós desfrutarmos nos novos céus e na nova terra, onde haverá trabalho. Não se engane, não ficaremos com partituras tocando harpas por toda a eternidade. Haverá o louvor, haverá ajuntamento solene, haverá momentos de se alegrar e glorificar a Deus em momentos assim como nós olhamos em Apocalipse, onde ali os seres angelicais e as almas dos santos estão louvando e rendendo glórias a Deus, como também haverá uma vida de trabalho, redimida, liberta do pecado, da opressão, da injustiça, do engano.
Senhor Jesus redime e liberta a nossa visão acerca do trabalho. Não vejo o trabalho apenas como uma maneira de se autoafirmar, se vangloriar. O reverendo Vadislau Martins Gomes, no seu livro Quem Cuida de Quem Cuida, ele vai nos lembrar que é muito fácil nós irmos por um caminho de querer cultivar nossa personalidade, identidade, de guardar nossos direitos, crescer em abastança, poder, multiplicar os feitos que assegurem a memória do nosso nome. E nesse caminho de querer cultivar e buscar essas coisas, ele diz assim: ao invés de termos nossa justiça, valor em Cristo, queremos ser validados, reconhecidos pelo nosso trabalho, pelo reconhecimento que vem com ele. Muitas vezes o nosso coração anseia por fagulhas de valorização, e são as únicas coisas capazes de animar a semana, um elogio. Podemos tentar compensar o senso de que não somos muito importantes por meio de fazer coisas que soam importantes. Perceba, sua importância, seu valor, sua identidade, sua dignidade, não está no seu poder de consumo, no seu potencial de consumo, mas está em Cristo Jesus. Está nele. Nele você encontra o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro valor, a sua dignidade, o sentido e o propósito da sua vida. Use o seu trabalho para a glória de Deus, não para a sua glória. Use o seu trabalho para promover a expansão do reino de Deus e não para a expansão do seu reino. Que a oração do Pai Nosso que diz, que o nome de Deus seja exaltado, reconhecido, que assim nós possamos trabalhar e dar o nosso melhor, e buscar o reconhecimento, não por causa do nosso nome, mas por causa do nome de Cristo, para que a glória seja dada a Ele, para que os filhos de Deus sejam reconhecidos como um povo que é uma referência de ética, uma referência de excelência, uma referência de lealdade, uma referência de honestidade, uma referência de um trabalho bem feito, de qualidade. E ao buscarmos essa referência, nós estamos fazendo isso simplesmente para obedecer a Deus, porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo quanto você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Gente, isso aqui não se refere, limita ou restringe apenas ao seu trabalho dentro da igreja. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, se refere a todas as nossas atividades. No estudo, no trabalho, na sua repartição, na sua empresa, no seu escritório, na sua oficina. Faça-o de todo o coração, não para o encarregado, não para o supervisor, não por causa da promoção, não por causa do aumento, mas para o Senhor, para a glória dEle. O pregador aqui em Eclesiastes nos convida a ajustarmos o foco, a maneira de enxergar a vida, de enxergar o trabalho. E não se esqueça, claro, de gozar e desfrutar as bênçãos que Deus concede. Quantos de vocês, ao saborearem, por exemplo, a sua fruta preferida, para alguns a manga, para outros o abacaxi,
e para alguns o pequi. Enfim, seja qual for a fruta da sua preferência, quantas vezes ao saborear aquela fruta dentro da estação, ao ter diante de você aquele exemplar ali com aquela cor viva, quando você tira a casca, passa a faca e abre, vem aquele cheiro, aquela fragrância daquela fruta. Não estou pensando no pequi, viu? Eu estou pensando numa manga, aquele cheiro daquela manga. E quantas vezes você saboreou aquela fruta sua, falando no seu coração: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor fez isso. Não só para sustentar e dar aqui energia, açúcar, glicose para esse corpo, mas para que eu possa também ter deleite e prazer. Deus nos deu aqui, em todo esse sistema, papilas gustativas. Não apenas dente para mastigar, estômago para digerir, mas Ele nos deu olfato para que a gente possa se enebriar com aquela fragrância. Ele nos deu condições de ver as nuances das cores diferentes daquele fruto. Papilas gustativas para a gente poder viajar naquele sabor. E às vezes você está numa viagem, né? Você está lá, às vezes, em outro lugar, numa viagem a trabalho, você fica lá sonhando com aquele pequi, tão longe, né? Mas você tem uma memória degustativa ou olfativa, e é como se você sentisse o cheiro, sentisse o gosto. Deus nos deu tudo isso para que a gente tenha prazer e deleite. Receba as dádivas de Deus com gratidão, com alegria. Desfrute aquele momento. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4, tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E novamente, não é apenas o nosso trabalho dentro da casa de Deus. Não se limita a isso. Tudo aquilo que nós fazemos ao próximo, fazemos para o bem da sociedade, tudo aquilo que nós trabalhamos dentro da igreja e fora da igreja, nós devemos fazer na nossa mente, no nosso coração, não para homens, mas para o Senhor. E o nosso trabalho não será em vão. Até um copo de água que você coloca aqui para o pastor, e você pode colocar 2, viu? Que a herança vai ser dobrada. Até um copo de água será recompensado. O trabalho é só canseira e enfado quando você olha para ele apenas como meio de sustentar a sua casa. Mas quando você olha para o trabalho como um meio de glorificar a Deus, de expandir o reino de Deus, de glorificar a Ele, de fazer o bem ao próximo e de dar a sua contribuição nessa criação de Deus, ele não vai ser só canseiro e enfado. Ele vai ser uma maneira de você cultuar a Deus e adorar a Deus. Que assim a nossa mentalidade, o nosso pensamento, a nossa ética do trabalho seja moldada não pelo egoísmo, não pelo hedonismo, não pelo quanto eu vou ganhar, receber, desfrutar, mas que a nossa ética do trabalho seja moldada pela Escritura, pela Palavra de Deus, e que possamos viver nesse mundo, andar nesse mundo, trabalhar, desenvolver arte, cultura, conhecimento, tecnologia, fazendo tudo isso para a glória de Deus, porque nele não será em vão. Amém?